Mês de outubro já começa movimentado, né, João? Essa reta final da campanha aqui em Teresina. Contagem regressiva, né, para o dia das eleições, daqui a 5 dias, certamente a gente tem aí o grande dia da decisão, primeiro turno das eleições em 2024. Agora tem candidato, viu, João Magalhães, que está confiante e diz que estará no segundo turno, né? Além dos dois candidatos que polarizam, né, nós temos candidatos também que afirmam que estarão no segundo turno. E um desses candidatos é o professor Tony Kerley, do Partido Novo. É a confiança, né, que o candidato tem que ter até para motivar ali a militância, para construir uma narrativa positiva para a sua campanha. Isso faz parte do jogo eleitoral. E a nossa equipe de reportagem ouviu exatamente o professor Tony Kerley, candidato a prefeito de Teresina pelo Partido Novo, onde ele faz a seguinte avaliação, Natan. Ele diz que é o único nome capaz de derrotar o PT no segundo turno das eleições de Teresina. O professor Tony Kerley disse que não há cenário para uma eleição de um turno aqui na capital. Ele entende que vai ter segundo turno sim, e que o nome dele é o mais indicado para vencer o PT, né, para vencer aí uma disputa diretamente com Fábio Novo. Leva em consideração, obviamente, o histórico de Silvio Mendes, próprio doutor Pessoa. Então, é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Eu ainda fico muito triste quando eu vejo pessoas dizerem: professor Tony, o senhor tem as melhores propostas, o senhor é o melhor candidato, mas eu vou votar no Silvio Mendes porque eu não quero que o PT chegue à prefeitura de Teresina. E eu digo para essas pessoas: cuidado, para não correr o risco de entregarem a prefeitura nas mãos do PT com esse tipo de atitude. Somente um candidato pode tirar o PT no segundo turno. Sou eu. A fala do professor Tony Kerley leva em consideração o fato de que já houve confrontos diretos ali entre Silvio Mendes e candidatos do PT, onde o PT venceu as eleições. Ele leva em consideração também que Silvio Mendes, por mais que seja um nome consolidado politicamente, na avaliação dele, Tony Kerley, carrega em si, de certa forma, uma rejeição e faz com que a boa parte do eleitorado acabe optando por Fábio Novo numa disputa direta. Então, o que o professor Tony Kerley diz para o eleitorado é exatamente isso: olha, o meu nome é o único capaz de vencer Fábio Novo num eventual segundo turno, porque ele não tem ali a rejeição, ele comunga de ideias muito parecidas, muito próximas ali com a do próprio Silvio Mendes, está naquele mesmo campo político. Então ele entende que, por ser uma novidade, teria mais condições de enfrentar e vencer o Partido dos Trabalhadores no eventual segundo turno. É essa mais ou menos a linha que norteia as articulações de Tony Kerley. Agora o professor Tony Kerley, viu, João Magalhães, tem adotado essa estratégia muitas vezes de dar declarações mais fortes, né, mais contundentes, até para se apresentar ao eleitorado, né? O professor tem essa dificuldade de não ter tempo de televisão, não tem a participação nos debates, porque o Partido Novo não tem a representação no Congresso Nacional suficiente para garantir a sua participação. Então o professor usa as redes sociais e também os espaços que aparecem na imprensa para dar essas declarações mais contundentes e tentar se apresentar ao eleitorado. Eu avalio, Natan, e aí você pode concordar ou não, que eu acho que o professor Tony Kerley até demorou um pouco a adotar esse tom mais forte contra Silvio Mendes, porque lá no começo da campanha e até mesmo na pré-campanha, a gente já visualizava um cenário em que ele, né, Tony Kerley, por caminhar ali, por trilhar um caminho muito parecido no campo político do Dr. Silvio Mendes, ele tem como adversário direto o próprio Silvio Mendes. Então, eu acho que se ele tivesse, de repente, avançado mais no sentido de elevado o tom contra Silvio Mendes no início da campanha, talvez ele tivesse conquistado ali um segmento do eleitorado que realmente permaneceu ali com o ex-prefeito Silvio Mendes. Agora, nessa reta final, é que ele, de fato, faz essas críticas, apresenta essa interpretação, mas eu acho que foi um pouco tarde demais. O professor Tony Kerley, a gente acompanhou toda a pré-campanha, tem acompanhado, ele, de fato, tem apresentado propostas muito boas, né? Demonstrou ali que conhece a cidade, tem um diagnóstico muito bom da cidade. É um nome técnico, É um nome João? técnico, né? Tem doutorado na área da administração e da economia, então se destaca por esse potencial, por esse conhecimento, pela sua inteligência. Agora, para ter relevância política, precisa de voto. E aí eu acho que
a minha avaliação é de que ele começou um pouco tarde a elevar esse tom exatamente contra Silvio Mendes, que era o adversário direto. Por quê? Porque Fábio Novo está no outro campo político. Naturalmente, o eleitor que vota em Fábio Novo, ele já tem uma simpatia com esse campo, né, da centro-esquerda, da esquerda. Silvio Mendes é que, juntamente com Tony Kerley, estão ali em um outro campo. Então, em tese, eram esses dois candidatos que disputavam o mesmo eleitorado, o mesmo segmento, né, da população. E aí, obviamente, como Silvio Mendes é um político que tem uma aprovação muito consolidada, né, começou no patamar muito alto, o desafio de Tony Kerley era exatamente crescer, tomando votos de Silvio, que foi o que as pesquisas demonstram que não ocorreu. E aí a gente chega aí nessa reta final de campanha, em uma eleição polarizada, o professor Tony Kerley aumentando, elevando o tom de críticas em relação a Silvio Mendes, mas provavelmente não a ponto de influenciar, de impactar no segundo turno das eleições. É o professor Tony que, pelas pesquisas, viu, João, está ali no andar de baixo, né, atrás do Dr. Pessoa, né? Ele está atrás do Dr. Pessoa, inclusive. Isso, é um percentual que não, pelo menos as pesquisas, a gente volta a reforçar isso, realmente não é muito alto, mas ninguém pode negar que a mensagem que ele tem passado ao eleitorado é bem significativa, ele tem dialogado com todo mundo. Eu acho que essa campanha para o professor Tony Kerley serviu de apresentação. Ele se apresentou, né, a população sabia das dificuldades, porque é uma campanha que não tem a estrutura de Fábio Novo, não tem a estrutura de Silvio Mendes, não tem a estrutura de Dr. Pessoa, que está no comando da máquina pública, mas ele enfrentou aí esse desafio e se apresentou à população, obviamente, levando a sua mensagem e apresentou isso de forma muito bem. Pode colher frutos lá na frente. Inclusive, João, acredito que o professor Tony Kerley é alguém que nos próximos anos, nas próximas eleições, vai fazer parte desse debate político, debate público, né? Não sei se como candidato, mas é uma figura que se apresentou. E aí é interessante. Se apresentou bem, inclusive, né? E é interessante essa abordagem, Natan, porque se a gente for pegar as eleições de 2020, a gente teve uma grande surpresa, né? Foi a Jesse Lima, né? Tirou 50 mil votos, uma votação muito expressiva, maior inclusive que de Fábio Novo e Fábio Abreu, à época candidatos fortes que tinham estrutura, um era deputado estadual, outro deputado federal. O que ela fez com esse capital político não trouxe bons resultados para ela, né? Hoje ela é candidata a vereadora e, assim, pelas abordagens que a gente vê, não é um nome competitivo, até mesmo para concorrer a candidato a vereador. Acho que isso pode, de certa forma, ajudar o professor Tony Kerley a refletir um pouco sobre os caminhos que ele pode tomar no pós-eleição, porque ele pode até não pontuar, não ter uma votação muito expressiva no momento, mas ele se apresentou bem à população. E trabalha bem nas redes sociais. Trabalha bem as mídias sociais, se tornou um nome conhecido, vai, de fato, ter todas as condições de, no próximo ano, de repente, fazendo oposição, se apresentar novamente como uma alternativa à população, porque, de fato, ele demonstrou que conhece a questão do transporte público, a gestão pública, né? A questão dos gastos da saúde, enfim, como melhorar a educação. Então, eu diria que é uma oportunidade dele se contrapor a quem, de fato, ganhar a eleição, Silvio Mendes ou Fábio Novo, e permanecer no cenário político eleitoral, sendo aquela alternativa que já apresentou a sua mensagem para a população e pode ficar colhendo dividendos políticos para que lá na frente se viabilize a um cargo de destaque, né? Até porque a gente sabe que começar a carreira política disputando a prefeitura de Teresina é realmente uma ousadia, vamos dizer assim, do ponto de vista político. Então é natural que, se ele conseguir colher bem os frutos, se ele acertar no pós-eleição, não tenham dúvidas que é um nome que vai se inserir nesse jogo político, porque, como você bem disse, ele conseguiu se apresentar como uma alternativa séria para discutir os assuntos de Teresina. Agora, João Magalhães, para encerrar, né, uma pergunta até polêmica. Em um eventual segundo turno, professor Tony Kerley deve declarar apoio ao Silvio Mendes ou ficar neutro? O que você tem acompanhado aí nos bastidores? Se a gente for comparar novamente com 2020, já é algo que ele tem que refletir, porque um dos fatores que fizeram a AGS perder todo o seu capital político foi, naquela época, optar por um apoio a Dr. Pessoa, ocupar um cargo na gestão de Dr. Pessoa. A gestão é impopular, todo mundo tem acompanhado, e com isso ela acabou vendo seu capital político sendo corroído. Tony Kerley tem um desafio muito parecido. Ele vai sair da eleição com uma votação, pode ser que não seja tão expressiva, mas o capital político dele talvez não seja a votação. O capital político dele foi a forma como ele se apresentou na campanha.
A partir daí, as decisões que ele tomar, aí sim, podem refletir no capital político. Os riscos precisam ser calculados. Exatamente, né? Seja construindo um capital político para chamar de seu ou não. Se ele for apoiar alguém, e aí informação de bastidores a gente ainda não tem, porque ele diz que vai para o segundo turno, é bom que fique bem claro, a confiança dele é essa, mas ele milita no mesmo campo de Silvio Mendes. Resta saber se o cálculo político dele vai ser permanecer, não apoiar ninguém, e aí quem ganhar eu vou me apresentar novamente como uma alternativa de oposição, discutindo os problemas da cidade com autonomia, porque se de repente ele se alia, né, a Silvio Mendes e lá na frente ocupa de repente algum cargo, ele vai ter o bônus, né, que é ter as condições políticas de se viabilizar estando num cargo público, mas também tem o ônus, porque aí vai depender de como vai ser o comportamento dele. Obviamente que não se espera, né, e aí eu falo Silvio Mendes porque não se espera que em um eventual segundo turno Tony Kerley apoie Fábio Novo, aí é fora de cogitação. Mas são coisas que a gente precisa acompanhar bem e a gente reforça. O entendimento do professor Tony Kerley é que vai haver segundo turno e que ele é um dos candidatos que vai disputar essa eleição. João Magalhães, você volta daqui a pouco. Permaneço, né? Permanece aqui conosco daqui a pouco, João, na Política do Dia. Lembrando a você que o Papo do Cafezinho é um oferecimento da Vidroforte Forte Glass.